Seu nome completo, por favor? Matheus Henrique Lopes Alecrim. Matheus, qual é a sua idade? 27 anos. O senhor trabalhava antes de ser preso? Antes de ser preso, eu era empresário. Trabalhava com meu próprio negócio. Eu era um vendedor autônomo de queijos, de laticínios, vários produtos de Minas, algumas coisas tipo um empório, como se fosse um empório. Já respondeu algum processo criminal antes? Não que eu saiba. Eu tive uma situação que aconteceu na rua da minha casa, mas eu não sei o que é que tá. Foi um atropelamento e não sei como é que está essa situação, mas eu acho que a vítima tinha recuado, que a gente resolveu um comum acordo. Tá. O seu estado civil qual é? Solteiro. Estudou até que série? Eu concluí ensino médio e só. Eu não cheguei a fazer faculdade. Tá. O senhor tem conhecimento das acusações que são feitas contra o senhor? Sim, eu tenho conhecimento de todos os crimes do qual está sendo acusado e eu gostaria de perguntar para pessoas se eu tenho oportunidade de narrar os fatos do senhor no momento oportuno, o senhor vir questionando e perguntando as coisas. Posso? Sim, claro. Muito bem. O senhor me diga antes, o senhor se relacionava com a Tainá há quanto tempo? Então, quero começar na seguinte situação. Meu relacionamento com a Tainá era um relacionamento casual. O senhor se relacionava com a Tainá há quanto tempo? Desde que a gente começou a se relacionar, tinha mais ou menos um ano, mas eu já conhecia a Tainá já desde 2018. Tá. Por causa dos queijos, que ela era uma cliente minha, eu trabalhava, vendia os produtos lá no Curitiba, ela era uma das minhas clientes. E como que era o relacionamento com ela? Então, a situação minha e da Tainá foi na sequência que ela e o Jairão terminou. Me recordo, a gente tinha uma amizade, por mais que ela era uma cliente, a gente tinha uma amizade, a gente era próximo. E ela tinha compartilhado comigo que tinha descoberto uma traição do Jairo e, na primeira oportunidade, ela não tomou nenhuma atitude, né? Na segunda, ela foi questionada, ele chegou a agredi-la, por esse motivo ele saiu de casa, por esse motivo eles se separaram. E foi a partir do momento que ele saiu da casa deles, né, que ela morava no fundo da casa da mãe dela, a partir do momento que o Jairão sai da casa, ela começou a se aproximar mais de mim, a gente conversava muito, a gente tinha bastante amizade, e a gente começou a se relacionar a partir daí, mas desde o princípio, relacionamento casual e sem cobrança, até próximo à gestação. E quando foi a gestação? Quando o senhor soube da gestação? Eu soube da gestação, foi no mês de março, no mês 3. Ela falou para mim pelo WhatsApp. Eu me recordo que eu estava no dia que ela me falou, eu estava na minha casa, e estava indo sair para fazer alguma entrega de não sei se era alguma coisa das coisas que eu vendia, mas eu estava indo sair. E aí, naquele momento que ela me falou isso, eu falei, mas como que você sabe que você está grávida? Ela falou, porque eu fiz o teste. E aí eu comprei o exame na farmácia para, de fato, ter certeza se ela estava gestante ou não. E aí eu fui na casa dela naquela noite. Mas o senhor concordou com a gravidez? Então, naquela noite, a gente conversando, eu falei para ela que eu não era a favor da gente ter aquela criança, porque a gente tinha um relacionamento muito conturbado. Eu gostava muito da Tainá, a gente tinha uma afinidade muito boa um com o outro. Eu ajudava ela financeiramente por conta das crianças, porque depois que ela se separou do Jairo, o Jairo nunca pagou. Mas eu não está acontecendo aqui colocado. Ele nunca pagou pensão alimentícia, e a partir dessa situação. Por que o senhor não queria que ela desse, fosse a... Porque ela já estava passando, para falar a real sinceridade, ela estava passando necessidade com essas crianças. No momento em que eu conheci a Tainá, ela passava necessidade com essas crianças. Ela estava numa situação crítica, caótica. Eu tinha minha vida de solteiro, eu estava me relacionando com uma outra pessoa, parei de me envolver com essa pessoa e comecei a me envolver com a Tainá. Só que, consequentemente, por ser um relacionamento casual, eu não devia explicação e ela também não para mim, até próximo da gestação. Então, por esse motivo, foi que quando eu descobri a gestação, eu cheguei na Tainá e falei para ela, Tainá, eu acho que não é o melhor momento para a gente ser pai, porque você já tem 3 filhos e você já estava passando uma situação crítica. Qual foi quando a eu te conheci reação dela? De imediato ali, ela ofereceu negativa para a prática do aborto. Que ela falou para mim, ela falou, mas espera aí, você está falando de não querer
o filho, você está falando de me abandonar, qual que é a situação? Eu falei, olha, para ser sincero, eu estou falando de aborto. Ela não ficou contente no momento em que ela ouviu isso. E no dia em questão a gente teve alguns atritos, a gente falando sobre o assunto, devagou sobre o assunto, a gente ficou várias horas conversando sobre isso, tanto que eu cheguei a ir embora da casa dela bem tarde da noite, na madrugada, em questão, não lembro o horário exatamente, mas foi de madrugada que eu saí da casa dela. Porque ela não queria abortar. Porque ela não queria eu fazer o aborto. Tá. Isso de primeira instância. E depois? Depois eu não me recordo se tinha passado uns 10 dias aproximadamente, que eu descobri a gestação. Eu e a Tainá, a gente sentou e conversou, e ela perguntou como é que estava a minha situação em questão à gestação. Eu falei, bem, você não concordou em fazer o aborto, então não tem muito o que fazer. E aí ela pegou e falou para mim que ela tinha reconsiderado. E os motivos pelo qual ela falou isso para mim foi porque, primeiro, ela disse que a gravidez era de risco, que ela tinha acho que era 3 cesáreas que ela tinha feito, ou 2, eu não me recordo exatamente, mas ela falou que já tinha feito algumas cesáreas, e que essa gestação poderia trazer problemas para ela. Segundo motivo, foi porque a gente, mais plausível que a gente chegou nessa conclusão, foi que a Tainá, ela falou para mim, da boca dela, e só falou da boca dela, que ela não tinha certeza de quem era o pai da criança. E então a gente sentou, conversou, perguntei para ela por que ela tinha essa dúvida, e desde o princípio que a gente tinha começado a se relacionar, ela falou para mim com essas palavras. Ela concordou em abortar? Nesse dia, sim, depois de uns 10 dias, mais ou menos, que a gente descobriu a gestação, para o senhor entender, uns 10 dias após a descoberta do aborto, ela reconsiderou a situação de primeira instância que a gente tinha conversado. Ela disse que não queria fazer, depois de uns 10 dias ela queria. E aí ela falava para mim que ela tinha essa situação das cesáreas, tinha essa situação... Mas aí, como é que foi? Os dias seguintes, vocês fizeram? Vou explicar passo a passo para que o senhor entenda. Não, responde a pergunta. Vocês fizeram algum procedimento abortivo? Sim, a gente fez um procedimento abortivo com ela consciente de primeira instância. E como é que foi? Qual foi a prática? Ela estava na minha casa e eu fui até umas boca de fumo, para falar o real, próximo da minha casa, e procurei esse remédio abortivo. Qual? Citotec. E ela tomou o remédio de Citotec na primeira instância, consciente, sabendo o que ela estava fazendo. A partir do momento que ela ingeriu o remédio, ela começou com sangramentos. Primeiro, a gente foi para o Hospital São Luís Gonzaga, que é próximo à minha casa, na região da Zona Norte de São Paulo. A gente foi para o Hospital São Luís Gonzaga, chegou lá, não tinha, parece que ginecologista, não sei qual era o médico específico que tinha que ver o que estava acontecendo com ela, porque ela estava sangrando. De lá a gente foi direcionado para o Hospital Mandaqui. Quando a gente chegou no Hospital Mandaqui, o médico passou para ela situações os riscos que ela poderia estar correndo, que ela estava com um processo de aborto, se ela sabia, se ela tinha ciência que ela estava grávida, ela falou que tinha. E aí eu estava junto com ela, o médico continuou fazendo perguntas e a gente respondendo. E num determinado momento ele falou que ela poderia ter sangramentos com hemorragia, que ela poderia perder o feto, ou pior, o feto nascer com algum problema mental ou físico, por causa da injeção. E ela abortou nesse, né? Não deu certo. A gente tomou o remédio abortivo, mas não deu certo com a consciente. Ela? Sim, ela tomou consciente de primeira instância. Quando a gente estava voltando para casa nesse dia, voltando um pouco antes de voltar para casa, o médico tinha conversado com a gente sobre a bolsa, que esse remédio ele fragiliza a bolsa e faz a bolsa estourar, consequentemente o feto desce, a criança nasce. E se nascer antes da hora, aborto. Então, a gente estava saindo do hospital, lá do Hospital Mandaqui, e a gente voltando para casa, ela falou para mim, Matheus, eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu acho que é bom a gente dar um tempo. Você viu que eu sangrei, eu não estou bem com isso, fiquei preocupado com o que o médico disse. Foi por esse motivo que eu tentei
e dei o remédio para ela sem com que ela soubesse. Como o senhor fez isso? Eu comprei o mesmo medicamento e uma situação bem delicada, Excelência. Mas eu vou detalhar, porque se eu entendo, eu quero ser 100% honesto aqui hoje com os senhores. E é uma situação que eu me arrependo, não é algo que eu me orgulho. Porque eu sou pai, eu tenho uma filha e eu prezo muito pela segurança dela, pelo bem-estar dela. Mas eu fiz o aborto com a Tainá consciente e depois sem com que ela soubesse. E como é que o senhor fez isso na segunda oportunidade? Eu comprei o mesmo medicamento e amassei o remédio e coloquei no leite para que ela bebesse. Tá. Ela não sabia. Ela tomou o leite? Ela tomou o leite e não fez efeito. Antes de dar esse remédio para ela, eu conversei com meu irmão sobre isso. E eu falei para ele, assim, eu vou tentar convencer ela a fazer com que ela tome de novo o remédio consciente, com ela sabendo. Esse seria, eu chego a falar com meu irmão, plano A e plano B. Esse seria o plano A, dela tomar o remédio consciente. O plano B seria ela tomar sem a ciência dela, que foi o que aconteceu. E ela tomou esse remédio naquela data que eu falei assim, com essas palavras assim, ela não vai atrás disso. E outra, o sistema é falho, não vão conseguir provar. Eu não estava falando da justiça, estava falando do aborto. Não entendi. Você está fazendo referência que as mensagens do seu celular, é isso? Sim. Troca de mensagem. O que eu disse com o meu irmão no meu celular sobre aborto, sobre a Tainá, sobre plano A, plano B, era esse. O plano A era eu tomar consciente, como aconteceu. Só que eu queria que ela tomasse novamente o remédio para a gente ter certeza do que a gente tentou, mas não tinha conseguido da primeira vez. Quando que o senhor vendeu a segunda vez para ela? Foi, eu não vou lembrar a data exata, porque já tem 2 anos, mas foi próximo ao dia... Foi do dia 10 em diante, porque eu tinha falado para ele, nessa sexta-feira eu resolvi, de um jeito ou de outro, ou ela vai tomar consciente, ou ela vai tomar sem saber. Tá. Foi mais ou menos nessa data, não lembro exatamente. O senhor deu o remédio, ela não abortou? Teve algum tipo de... Nessa segunda vez, para que o senhor entenda, e todos os ouvintes entendam o que eu estou dizendo, nessa segunda vez que ela tomou esse remédio sem a ciência, ela voltou a ter os sangramentos. Na verdade, ela não parou, aumentou um pouco quando ela tomou de novo, porque ela continuou sangrando constantemente depois da primeira vez que ela já tinha tomado o remédio. Só que ela não falou isso para ninguém. Só ficou entre eu e ela, e do meu convívio eu só falei com o meu irmão. Quando começou os sangramentos, estava bastante quando ela tomou, e depois começou a diminuir, mas não parou. Diminuiu. Quando ela tomou de novo o remédio pela segunda vez, novamente o sangramento voltou. Só que dessa segunda vez, ele parou aproximadamente uns 2, 3 dias depois que ela tomou. E depois, como eu falei para o senhor, eu não lembro o dia exato, foi depois do dia 10 de abril. A Tainá desapareceu no dia 1º de maio. Ela tomou o segundo medicamento na sequência do dia 10. Eu não vou lembrar o dia exato, mas foi a partir do dia 10 que ela tomou o remédio sem a ciência dela. Só que ela continuou sangrando e na quarta-feira, no dia 26 de abril, ela dormiu na minha casa. Como era de hábito, quarta-feira, normalmente ela dormia na minha casa. Eu vou expor a situação para que todos entendam o que acontecia e o que aconteceu nesse dia. A Tainá, para quem não sabe, a Tainá tinha o útero baixo. O que aconteceu no dia 26 de abril? Quando a gente tinha relação, dependendo da situação, ela tinha sangramentos normalmente, por causa do útero baixo. Na quarta-feira, no dia 26 de abril, a gente estava tendo um momento íntimo, e nessa situação a Tainá falou para mim que estava sentindo uma dor muito forte no pé da barriga. Foi nesse momento que ela foi no banheiro da minha casa. A gente estava tendo uma relação na sala,
E ela falou que estava sentindo uma dor muito forte no pé da barriga, como se tivesse vontade de fazer o número 2. E aí ela saiu, ela passou pela cozinha, passou pelo pedaço do quintal e entrou no banheiro. Não deu nem 10 segundos, ela falou, ela me deu um grito, amor, vem aqui. Quando eu cheguei, ela estava com uma cara de choro. Eu não consigo dar certeza 100% para vocês, mas eu tenho uma certa desconfiança de que naquela noite concluiu-se o aborto, porque ela já estava vindo sangrando de uns dias e era uma substância que não tinha saído antes. Ela tinha me chamado, e na hora que eu cheguei no banheiro, essa substância tinha saído dela e ela me chamou para me mostrar. E não era um sangue líquido, era algo gelatinoso. Depois, o que aconteceu depois do dia 26? Depois, isso foi na quarta-feira, no dia 26, pedi para que ela e eu fosse para o hospital para ver se de fato isso teria acontecido. Eu cheguei a falar para ela, falei, eu acho que o feto desceu. Eu acho que concluiu o aborto que a gente tinha tentado lá de início. Ela chorou, disse que não queria ir no hospital, que se a gente fosse, a gente ia voltar tarde da noite, como das outras vezes que a gente foi. Porque quando ela começou a sangrar, a gente foi lá na primeira noite, quando ela tomou o remédio abortivo. Mas na sequência, a gente chegou aí no hospital, eu não consigo dar exatidão de vezes, mas foi de 5 a 7 vezes mais ou menos que a gente foi até o final. Até o desaparecimento dela, a gente foi no hospital. Porque eu me preocupava sim com a Tainá. Em depoimento, é confirmado pela minha irmã que eu levei ela para o hospital, sim. Dia 28 ela dormiu na sua casa? Dormiu na sexta-feira. Para o senhor entender a minha imagem da situação. Dia 26, o que aconteceu? Narrei agora para o senhor. No dia 27, ela foi trabalhar. Eu perguntei para ela se tinha certeza se ela queria trabalhar, ela disse que sim. Ela foi trabalhar e eu fui trabalhar também. Falei com ela que se fosse o caso, na quinta-feira, ela poderia dormir na minha casa. Eu tinha combinado com a mãe da minha filha, que a mãe da minha filha, minha ex-mulher, Caroline, ela normalmente trabalhava até mais tarde. Então, mesmo não sendo a minha semana de ficar com a minha filha, que a gente alternava as semanas, mesmo não sendo a minha semana, eu ficava com a minha filha até ela chegar. E aí, na quinta-feira, eu ia pegar a minha filha. Mas eu falei para a Tainá, falei assim, olha, se você falar que quer vir aqui para minha casa, né, a gente ficar junto e tal, eu não pego a Lorena hoje. Ela falou, não, pode ficar tranquilo, tem que arrumar umas coisas da Rafa. Rafa é a filha dela, Rafa é a mais velha. Então ela não foi para sua casa? E aí ela não foi na quinta-feira para minha casa, que seria no dia 27. No dia 28, na sexta-feira, eu trabalhei normalmente, novamente. E na sexta-feira, à tarde para a noite, ela tinha me ligado e disse que iria dormir na minha casa, que a gente passaria o final de semana junto. E que se tivesse como eu ir buscá-la e pegar ela e a Rafaela. Peguei as duas na sexta-feira à noite, trouxe para a Zona Norte de São Paulo, porque o pai da Rafaela, o Walter, ele mora muito próximo da minha residência. Quando eu voltei, na sexta-feira à noite, eu deixei a Rafaela com o pai e fui para a minha casa com a Tainá. A gente passou a sexta-feira à noite juntos. Eu não tinha notado indiferença nela, se ela estava. Porque quando o sangue dela estava saindo muito constante, a Tainá ficava meio pálida, com cara de fraca, meio pálida. Ela já era branquinha, então ela estava com uma expressão de palidez. Naquela noite ela não estava com essa sensação de palidez, não estava com fraqueza nem nada, então eu interpretei que ela estava bem. A gente passou a noite juntos, na sexta-feira, e no sábado de manhã, acho que era no próximo do almoço, se eu não me engano, eu peguei a Tainá e deixei ela no metrô do Tucuruvi. No sábado era normal eu trabalhava com os queijos de segunda a sexta. Eu ia trabalhar aquele sábado, só que como ela e eu, a gente acabou dormindo um pouco demais, eu perdi um pouco a hora de sair para trabalhar e quando eu acordei já estava tarde. E aí, na hora do almoço, ela falou para mim, ela falou assim, amor, eu preciso ir em casa arrumar algumas coisas que eu tenho que arrumar, porque não dá para me arrumar essas coisas quando as crianças estão comigo. Então é bom eu ir lá dar uma geral e depois, quando as crianças chegarem, já está tudo no jeito. Eu falei, não, tá bom. Eu vou fazer algumas coisas agora à tarde. Tem esse jardim na porta de casa aí que já estou ensaiando para cortar já de uns dias. Vou fazer essa poda hoje. E vou deixar você no metrô
assim, do metrô você vai para sua casa e à noite eu te busco. Tudo bem? Ela falou, tudo bem. Foi isso que aconteceu. A gente saiu da minha casa no sábado, no dia 29 de abril. A gente saiu de manhã, próximo do almoço, eu deixei ela no Tucuruvi, no metrô. A partir desse momento, ela voltou para a casa dela e eu saí do Tucuruvi, do metrô, e eu fui para a Sodimac. É um material de construção, que tem próximo à minha residência. Eu fui lá em busca de um tesourão, porque eu ia... À noite vocês se reencontraram? Sim, eu vou chegar nessa parte. Então vamos chegar direto no... Tudo bem, estou narrando para que você entenda o contexto da história inteira. Aí vocês se reencontraram na sua casa? Sim. Vocês passaram eu passei a tarde fazendo a poda dos jardins na porta da minha casa. Só que na hora que eu estava fazendo isso, meu celular estava dentro da minha casa. Eu tinha 2 telefones. Os 2 telefones estavam dentro da minha residência e eu estava na porta fazendo o que eu falei para ela que faria. A poda na porta da minha casa. Só que ela me ligou. Eu não sei o que aconteceu quando ela chegou na residência dela ou no caminho, eu não sei. Ela me mandou mensagem de monte, falando que tinha voltado a sangrar, que ela precisava de mim e que queria ir para o hospital. Só que eu não estava com o celular no momento. Eu estava fazendo a poda que eu disse que faria. Antes de fazer a poda, eu já tinha levado ela no metrô, como eu falei, só depois do metrô fui para um material de construção, procurar um material para fazer a poda, não encontrei. Nesse momento, eu fui na minha casa, eu peguei umas facas de cozinha mesmo e levei para afiar, com uma delegada na rua, no depoimento. Eu fiz a utilização dessas facas para fazer a poda, na frente da minha casa. Com facas? Sim, com facas, porque eu não tinha aqueles tesourão, eu não tinha máquina para fazer a poda. E foi a situação de imediato ali que eu achei para resolver o problema. Eu cheguei a achar no Sodimac, no material de construção, uma máquina para fazer a poda, só que era uma elétrica, não era aquele tesourão manual. E era próximo de R$800, 800 e pouco. Eu falei, eu não vou pagar esse valor para usar uma máquina uma vez. E era aquelas coroas de Cristo que nasce, tem os espinhos e abre. E aí estava muito grande já, incomodava os vizinhos, arranhava meus 2 carros, ficava na frente. Eu não ia fazer nada, já não ia trabalhar, a Tainá não ia estar comigo. Eu fui fazer essa poda. No dia 29, no sábado à tarde. Sábado à tarde, eu passei a tarde inteira mexendo com isso. Depois de mais ou menos umas 2 horas, eu acredito, não me lembro exatamente, 2, 3 horas da tarde, até próximo a escurecer. Quando eu terminei de fazer a poda, eu voltei para minha casa. Eu estava na frente assim e tal, terminei de fazer a poda, eu fui dentro da minha casa tomar uma água. Quando eu olhei no celular, tinha um monte de chamada perdida da Tainá. Quando eu peguei as mensagens, na verdade nem cheguei a olhar todas, porque eram muitas. Eu já fui logo no final para ver o que se tratava, né? E aí ela pegou e colocou no final, assim, ela tinha colocado, fica com essas palavras, desculpa a palavra que eu vou usar, mas foi o que estava na mensagem. Fica com essa vagabunda, não precisa mais vir que eu já me virei sozinho. Nessa hora, eu peguei o celular, cheguei até a dar uma risada, porque ela estava falando isso porque ela estava com ciúme, ela achou que eu estava com alguma mulher, alguma coisa do tipo. Disquei o número dela, liguei para ela, ela só tocava, ela não atendia. Liguei, ela não atendia. Depois de um tempo eu insistindo, ela começou a me responder, falou que tinha resolvido a situação sozinha, que não precisava eu ir, que era para mim ficar com a outra que eu estava, porque eu passei a tarde inteira sem responder ela, então ela imaginou que eu estava com alguma mulher. E aí, por ela não falar para mim o que tinha acontecido, onde ela estava, o que aconteceu, eu tinha o número da Débora. Eu não tinha número de nenhum dos familiares da Tainá, nem mãe, nem irmão, ninguém do convívio ali de dia a dia com ela, porque, primeiro, eles não aprovavam o nosso relacionamento. Você ligou para a Débora e aí? Eu liguei para ela porque eu não tinha o número dos outros familiares. Na hora que eu liguei para a Débora tinha me falado que a Tainá estava em casa. Eu falei, mas ela falou que foi para o hospital. A Débora falou, não, ela não foi para o hospital coisíssima nenhuma. Ela está na casa dela. Eu falei, eu vou para lá. Quando eu cheguei lá, quem abriu o portão para mim não foi a Tainá. Foi a senhora Elaine, a mãe da Tainá. Ela abriu e eu entrei. Na hora que a Tainá me viu, ela fez uma cara de surpresa, tipo assim, né, por que você veio, não sei o que, a gente começou a conversar. A mãe dela ficou lá perto da entrada, que era onde a casa dela ficava, e tem um corredor assim, no fundo é a casa da Tainá. As crianças não estavam, a Tainá estava sozinha.
comecei a conversar com ela, falei, Tainá, eu não estava com nenhuma outra mulher, eu estava lá na porta de casa, a hora que você chegar lá, você vai ver o que eu fiz lá a tarde inteira, não teria como eu fazer isso em 10 minutos, você vai ver, eu tive ocupado a tarde inteira, não tinha como eu estar com outra pessoa. Porque como eu falei para o senhor, excelência, para o senhor entender, eu e a Tainá, a gente tinha um relacionamento casual, a gente não se cobrava, até próximo à gestação. Quando aconteceu a gente descobrir que ela estava grávida, a gente conversou até de morar junto, cheguei a procurar casa para a gente morar, enfim. E ela estava um pouco mais ciumenta comigo naquela época. Eu falei para ela, falei, não tem condições, tá? Eu não estava com mulher nenhuma, eu passei a tarde inteira fazendo a poda que eu disse para você que faria. E aí, a gente tentando se entender, eu sentei na cama, conversando com ela, dei um beijo nela e tal, aquela coisa toda. Nisso a mãe dela entrou, no quarto dela, na casa do fundo. Na hora que a mãe dela entrou, a mãe dela falou assim, mas Tainá, não é normal uma grávida sangrar, você tem que ir no hospital, você tem que ver isso. E aí ela pegou e ela já estava oferecendo, né, vai, não vai naquele jogo. Eu falei assim, olha, Tainá, se você quiser, a gente vai no hospital, se você não quiser, depois ficar comigo, sei lá, se você tiver com raiva de mim, que acha que eu estou com outra pessoa e tal, enfim, eu volto, trago você e deixo você aqui. Nessa hora, a mãe dela estava no quarto e a mãe dela continuou insistindo. E a mãe dela, o irmão, a cunhada, os familiares, que era de convívio dela ali do quintal, eles estavam tendo muitas faíscas naquela época, muito, principalmente por conta da situação da gravidez. Mas de antes já estava vindo já algumas faíscas entre eles por causa da situação que ela não me largava, não deixava o nosso relacionamento. E aí, na hora que a mãe dela chegou e continuou insistindo, ela meio que olhou para mim e falou assim, tá bom, vamos. Peguei a bolsa dela, ela pegou e separou umas roupas, a gente colocou na bolsa, a gente saiu, ela despediu da mãe dela, a gente entrou no carro. Com essas palavras, na hora que ela entrou no carro, ela falou assim, ainda bem que eu não vou ficar com a minha mãe. Com essas palavras. E aí, eu falei, mas o porquê? A gente vai no hospital? Ela falou, não, eu não vou no hospital, eu falei para você que eu fui, mas eu não fui para lugar nenhum, eu estou com fome. Eu estou com vontade de comer aquele salgadinho lá do Pergaminho, perto da sua casa. Eu falei, mas você não quer ir para o hospital? Ela falou, não. Eu falei, tá bom, mas se você voltar a sangrar, a gente vai? Ela falou, se eu voltar a sangrar, a gente vai. Eu falei, tá bom. A gente saiu de lá e foi direto pro Bergamini, no supermercado próximo da minha casa. A gente comprou lá o salgadinho que ela queria comer e tal, voltamos para minha residência e a gente passou a noite normal, a gente passou assistindo Netflix, o que a gente normal fazia. No dia 30, eu me recordo, depois do almoço, a gente ter saído, a gente foi próximo a uma padaria da minha casa, a gente comprou um frango assado, que a gente tinha acordado bem tarde, depois do almoço, acho que era meio-dia, meia hora, não me recordo, mas foi bem tarde, a gente acordou bem tarde no domingo, comemos um frango assado lá, com salada, com maionese, arroz, enfim. Na parte da noite, eu tinha saído da minha residência para ir buscar em Mariporã um computador que ela tinha negociado pelo celular dela, em um depoimento meu da delegacia, se o senhor quiser conferir, o senhor vai ver a incerteza quando eu falei da OLX, eu não afirmei que era OLX, eu disse que achava que era pelo OLX, porque a negociação tinha sido feita pelo celular dela. Eu retornei, peguei o celular, acho que foi por volta de umas 3 horas da manhã, voltei para São Paulo. Quando foi segunda-feira, a gente passou o dia higienizando. O senhor foi para Mariporã que horas? A primeira ou a segunda? Porque eu fui 2 vezes. A primeira vez. Meia-noite. Para fazer o quê? Primeira vez que eu fui buscar um computador. O computador que ela tinha comprado? Sim, ela tinha negociado com um rapaz pelo celular dela. Ela tinha uma loja online, Miss Violete, o nome, do Instagram e tal. Como ela estava gestante, a cunhada dela, a Maria, que é a esposa do Mike, a Maria era gerente dela na loja dela lá. E as duas tinham umas faíscas e a Maria queria mandar ela embora. Ela tinha comprado ou tinha vendido? Ela comprou. Ela comprou? Comprou, mas quem pagou fui eu, porque eu
Eu tinha meu negócio, trabalhava por conta, eu era empresário, eu tinha dinheiro vivo em espécie na minha casa a qualquer dia. E comprou de quem? Porque o senhor relatou que não tinha recibo nenhum dessa conta. Eu não tinha recibo porque eu paguei à vista, excelência. Pagou à vista. Quando ela ia ser mandada embora pela essa cunhada dela, Não, pode parar. O senhor foi lá, comprou, voltou que horas de lá? De Mariporã? Não me recordo o horário, só me recordo o horário de ter saído de casa meia-noite, na segunda vez eu saí 3 horas da manhã. Saiu por quê a segunda vez? Para buscar o celular. A primeira vez foi o computador, a segunda vez foi o celular. Que celular que o senhor foi buscar? Um iPhone 11, na época foi esse celular que eu tinha negociado para ela. Então, ela negociou o notebook, depois o senhor negociou... O celular eu fechei negócio com ele na hora que fui buscar o computador. E aí, pelo preço estar muito atrativo, eu voltei para buscar o celular. Como na segunda-feira era feriado, eu não me importei em questão horário, voltei e busquei. Tá. Também não tem nenhum recibo dessa negociação. Paguei em dinheiro vivo. Tá. E sabe quem é a pessoa, o telefone? Ele me apresentou como nome Júnior. Tem um local para se encontrar, não é? Sim, a gente marcou um local para se encontrar na saída de Mariporã. Assim que entrasse na cidade, ele falou assim, do outro lado. Combinaram. Senhor? Como que vocês combinaram? Na verdade, eles estavam conversando pelo celular dela. E aí ele só falou, eu cheguei a mandar áudio para ele pelo celular dela e ele tinha explicado. Ele falou, você vai sair de Mariporã, tem um posto de bandeira branca, eu vou estar aqui esperando uma montanha. Mas a segunda negociação, como é que foi feita? Pessoalmente lá. Na segunda vez que eu voltei já estava certo, eu só voltei e peguei o celular. Tá. Aí o senhor voltou 3 horas da manhã para cá. Sim. E aí, ela estava lá? A Tainá, quando eu cheguei, a Tainá estava dormindo. Na segunda-feira, eu passei um período da tarde higienizando meus freezers de queijo, porque eu ia trabalhar na terça-feira, ia chegar a mercadoria. Como eu trabalhava com os produtos alimentícios, eu higienizei meus freezers para receber a mercadoria, que eu ia receber na terça-feira de manhã. E ela continuou lá? Ela estava na minha casa, ela passou uma parte da tarde organizando os negócios lá, aquelas pastas, aplicativo do celular e do computador. Isso já é o dia 1. Tinha passado dela. Isso No dia 1º de maio, na segunda-feira, no dia de trabalho. Tá. E aí? Depois, quando deu o final da tarde, próximo de escurecendo assim mais ou menos, a gente estava assistindo um filme deitado na sala e aí eu lembro que a mãe dela chegou a mandar uma mensagem para ela perguntando para ela que hora que ela ia voltar para casa, se ela ia voltar aquela noite, que era combinado dela, algo assim. E ela pegou e falou para mim, falou, Matheus, eu vou tentar negociar com a minha mãe, mas ela é linha dura, você sabe como é que ela, ainda mais quando se trata de alguma coisa relacionada a você. Eu falei, tá, tenta, se ela não ceder, é isso. Ela pegou e continuou com a mãe dela, mas a mãe dela falou que estava ruim. Quando a mãe dela falou que estava ruim, ela falou que ia voltar. Negociar o quê? Tipo, ela tinha que pagar para a mãe. Quando a mãe ficava com os netos, no caso o filho da Tainá, ela tinha que pagar para a mãe. E aí, para você ver o convívio que eles tinham com a mãe é a melhor mãe do mundo, mas enfim. Na hora da situação ali de noite, ela falou para mim que ia tentar negociar com a mãe dela, porque ela pagava para a mãe ficar com os filhos dela. Não sei o que aconteceu, ela disse que teria que voltar. Na hora que eu saí da minha casa, ela disse que ia embora. Eu falei para ela esperar eu voltar, que eu levasse ela. Ela disse que não, que a mãe dela estava acelerando ela, algo assim. Quando eu saí de casa, ela estava tomando banho, quando eu voltei, ela já não estava mais. Eu fui para a casa da minha ex-mulher, da Caroline, por volta de umas 10 para as 8, mais ou menos, 8 horas da noite. E a partir desse horário, eu já não estava mais com ela. Cheguei, jantei, fiquei um pouco na casa da minha ex-mulher. E quando eu me retornei para a minha casa, eu não retornei com a minha filha. Eu ia buscar a minha filha, eu ia ficar com a minha filha naquela noite, só que eu teria uma mercadoria para receber no dia seguinte. Eu tinha feito a logística para receber os queijos, mesmo estando com a minha filha, porque a Tainá ia estar comigo. Como que a Tainá voltou para a casa da mãe dela? Ou para a casa dela? Então, Excelência, no momento em questão, eu não estava dentro da minha casa. Eu saí, ela estava tomando banho, quando eu voltei, ela já não estava. Ela tinha trancado o portão e jogado a chave por cima.
ela falou para mim que ia embora por carro de aplicativo. Eu mandei um Pix para ela na hora que eu estava na residência da minha ex-mulher, e a partir desse momento eu já não tive mais contato com ela. Quem que pediu o aplicativo no carro? Então, eu não faço ideia, porque a Tainá ela tinha o hábito de pedir para outras pessoas, ela pediu pelo dela e pediu para outras pessoas também, solicitando o carro para o aplicativo. E essa questão que a doutora mencionou, a doutora Bárbara mencionou, que o senhor ia até o Bergamini e trocar mensagem com a Tainá? Troquei mensagem com a Tainá, isso eu estava falando no dia 1º? Isso. Porque no dia 29 a gente foi juntos no mercado, no dia 1º eu fui sozinho. Isso. Troquei mensagem sim com a Tainá. Me recordo de no dia ela ter me pedido um Dramin em gotas, porque ela estava com enjoo. Enfim, eu comprei o remédio para ela. O senhor viu aqui que a doutora mencionou a questão do GPS ter apontado o celular dela naquela mesma data e local e horário que estaria lá no Bergamini. Sim, eu tenho ciência. Ela me falou isso na audiência, foi quando eu soube. E o que o senhor atribuiu? Não, na audiência não, no interrogatório. Não entendi isso. E ela estava lá com o senhor? Ou não, ela não estava. Quando eu saí de casa, ela estava lá em casa. Quando eu voltei, ela estava lá novamente. Tá. O senhor não estava com o celular dela? De maneira nenhuma. Eu tinha 2 aparelhos celulares, os 2 foram apreendidos e eram os 2 celulares que eu estava portando na tarde. Me recordo que o senhor no interrogatório mencionou que ela poderia estar lá porque ela era muito ciumenta e seguiu o senhor. Sim. A possibilidade de ter ocorrido isso. Não entendi o final. Cogitou a possibilidade de ter ocorrido isso, dela estar lá perseguindo o senhor? Tentativa e erro. Não sei o que de fato aconteceu. Na tarde em questão, eu deixei ela na minha casa. Tentativa e erro do quê? Do que de fato aconteceu, não sei. Eu não posso responder essa situação à pessoa com certeza, porque quando eu saí de casa, ela estava lá. Quando eu voltei, ela estava novamente. Então, eu não entendi também essa situação. Doutor Wesley Juiz Braga, quem que é? É o meu antigo advogado. Antigo advogado. O senhor se consultou com ele? Então, ele era um amigo da família. Como eu nunca tive problema com a justiça, nunca tive que acionar um advogado, ele era amigo da minha família. E... Você se consultou com ele? Como assim, o senhor diz? Ao escritório dele? Não. Em momento nenhum. Em momento nenhum. Eu só falei para ele que eu estava na delegacia, prestando depoimento, e que, por eu ter sido a última pessoa que viu a Tainá com vida, eu fui lá como um colaborador e, do nada, veio um suspeito. Quando que foi esse contato que o senhor fez com ele? Com o senhor Wesley? Isso. No dia 3. Segunda foi 1, terça 2, é isso mesmo, dia 3, porque eu cheguei na delegacia por volta de umas 3 horas da tarde. Como que foi? Aonde foi? Pela delegacia. Eu liguei para ele lá dentro da delegacia. Dentro da delegacia? Sim, porque... tinha sido preso. Né? Sim, porque o senhor entenda, o mandado de prisão ele só saiu de madrugada. Então eu fiquei das 3 horas da tarde até 2 e poucas da manhã, mais ou menos, portando meu celular. Tá. O senhor não chegou aí no escritório dele, nem nada? Não, de maneira nenhuma. Eu só liguei para ele a partir do momento que eu fui voluntariamente prestar um depoimento na delegacia, a partir daquele momento eu já não mais saí. Foi naquela situação que eu liguei para ele e falei: doutor, estou sendo acusado de um crime, eu preciso do senhor, preciso que o senhor venha para São Paulo. Tá. E foi a partir daí que ele veio. Tá. E aí o senhor voltou para casa, voltando aqui para o dia 1, e a Tainá não estava mais lá, né? Não. E como é que foi o contato dos familiares para o senhor procurando ela? Foi no dia seguinte, por volta de meio-dia, eu recebi uma ligação. A primeira ligação que eu recebi foi da mãe da Tainá. Na terça-feira, dia 2, por volta do meio-dia, eu tinha saído da minha casa umas 4 horas da manhã, que era o horário que eu ia sair para buscar meus queijos. E aí, o transportador me entregava esse horário. Quando eu saí da minha residência, eu voltei umas 6 horas e saí para trabalhar na sequência. Eu não fiquei na minha casa. A Aline, uma moça que eu tinha um relacionamento amoroso na época. Como foi o contato que a Elaine fez com o senhor quando percebeu o desaparecimento da filha? Então, a Aline tinha passado a noite comigo e eu fui trabalhar, como se nada tivesse acontecido, porque para mim estava normal.
Na hora do almoço, eu recebi uma ligação da mãe da Tainá, eu estava trabalhando, estava vendendo meus queijos, e ela tinha me perguntado, ela falou assim, Matheus, cadê minha filha? Cadê a Tainá? Eu não entendi na hora, fiquei, né? Falei, como assim, cadê minha filha? Eu falei, sua filha, ela pegou um aplicativo ontem e foi para sua casa, de noite, pelo que eu sei. Não, minha filha não chegou na minha casa, minha filha não foi trabalhar, o que aconteceu com a minha filha? Eu falei, eu não sei. Ela não chegou na sua casa? Ela falou, não, também não foi trabalhar. Eu falei, nossa, eu estava trabalhando. Eu fiz mais umas coisas lá, em questão de mais 5 minutos, que era terminar o que eu estava fazendo. Depois eu voltei para minha residência e descarreguei meu carro e cheguei em alguns hospitais da região lá, que a gente normalmente ia quando ela estava sangrando. E aí, a partir desse momento que eu descobri o desaparecimento dela, ela não tinha ido para casa, não tinha ido trabalhar, eu comecei a receber um turbilhão de ligações, tipo, tio, prima, primo, ex-marido, ex-cunhado, todo mundo me ligando, e eu falei, gente, eu não sei dela, eu não sei onde que ela tá. Ah, mas você não se preocupou e tal? Eu falei, eu mandei mensagem para ela, a partir do momento que eu cheguei em casa, ela não estava, e ela tinha me falado, quando eu chegar em casa, eu te aviso. Só que, para ser sincero, naquela noite, a Aline, a mulher que eu falei que eu tinha um relacionamento amoroso, a Aline foi dormir na minha casa. E aí, a partir desse momento, eu não tive mais contato com a Tainá. Pesquisa que foi feita, que foi localizada no seu celular, por outro, eu teria feito pesquisa de transporte de cadáver, matéria... Sim, não me recordo da pesquisa. Deixa eu fazer a pergunta. Matéria de homem que teria esquartejado mulher, produto de limpeza, dread, deodorante, potente para agente de drenagem. O que é isso? Posso responder agora? Então, essa situação sobre mulher esquartejada foi exatamente a palavra que eu pesquisei, mulher esquartejada em Minas. Eu tinha recebido umas fotos de uma mulher esquartejada no meu WhatsApp, grupo de moto, de Minas Gerais, inclusive, que eu tinha com um dos companheiros, que eu já morei no estado. E na hora que eu olhei as fotos, eu vi a viatura do estado da Polícia de Minas Gerais. Isso foi em janeiro que eu fiz essa pesquisa. Em janeiro eu nem sabia que a Tainá estava grávida. Foi nesse momento. Transporte de cadáver. Vou responder o senhor, que o senhor entenda. Eu pesquisei com essas palavras. Mulher esquartejada em Minas. Nas mesmas fotos que estavam a mulher esquartejada, as fotos da mulher, né, que o cara tinha matado lá, isso foi no bairro do Jequitinhonha, tinha também o carro fúnebre, que estava escrito transporte de cadáver. Foi nesse mesmo dia que eu fiz a pesquisa. E sobre transporte de cadáver também, mesma oportunidade? Na mesma ocasião, eu recebi essas fotos. Eu me lembro que foi em janeiro, excelência, porque foi próximo do meu aniversário. Meu aniversário é dia 26 de janeiro, depois do aniversário de São Paulo. E eu me recordo que foi bem próximo ao meu aniversário, né? Se foi antes, se foi depois, mas foi próximo do meu aniversário que eu recebi essas fotos e fiz essa pesquisa, sim. Mas não tem nada a ver com o caso, não tem nada a ver com o desaparecimento da Tainá, até porque eu nem sabia que a Tainá estava grávida dessa época. E a parte de produto de limpeza? Isso aí eu fiz também essa pesquisa, mas foi até antes desse de transporte de cadáver. Eu fiz essa pesquisa de... Como é que é o nome do aplicativo? TikTok. Eu estava olhando o TikTok e aí tinha um link de um cara que apresentava um produto lá. Eu cliquei nesse produto. Eu não fui lá e pesquisei. Tipo, do link foi direto para o AliExpress e apareceu essa situação aí do desentupidor de encanação. Mas foi antes de janeiro ainda. Tá. Tinha nem proximidade do que aconteceu depois. Doutora promotora. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, senhora promotora. Matheus, me diz uma coisa. Então, o senhor confirma aqui que no dia 26, quarta-feira. Quarta-feira. Foi o dia que ela dormiu lá em casa. Você dormiu e, tipo, num acordo, ela ingeriu o remédio? Na verdade, nessa noite ela não ingeriu o medicamento, não. Ela estava sangrando de uns dias. Nessa noite,
Eu acredito que foi o que aconteceu, que o feto desceu. Eu não tenho certeza, não posso afirmar. O senhor viu? Vi porque a gente estava tendo uma relação no momento, a gente estava tendo um momento íntimo na sala, e a partir desse momento ela foi para o banheiro. Na hora que ela chegou no banheiro, segundos depois ela me chamou, foi que eu vi essa substância no chão. E não era o que normalmente saía, líquida, de sangue. No dia 29, como chama sua irmã? A Kisa, Ela morava com você? a minha irmã morava assim comigo e na data dos fatos ela estava em Piracicaba, ela foi lá passear. O senhor se lembra de ter conversado com ela? Me recordo sim. No dia 29, o senhor conversou com ela? Sim, conversava com ela todos os dias. O senhor sabe que foi quebrada o sigilo Sim. do senhor. E no dia 29, às 13h30, a Kisa, né? A Kisa. A Kisa. Ela manda um áudio para o senhor perguntando para o senhor atualizar, né? Sobre os acontecimentos. Aí, às 13h58, o senhor manda um áudio para ela em que o senhor menciona ter dado um negócio ontem. Seria dia 28, na sexta. Sim. Posso? Não, eu vou... Pode continuar, eu vou deixar você não fala. Para ela, o senhor fala, não, desde dia 28. E que não funcionou, que não tinha dado certo. O senhor afirma ainda que tinha colocado no leite e que não tinha feito efeito. A seguir, o senhor envia outro áudio de 28 segundos, afirmando que mandou ela para casa. Provavelmente para da Tainá. E que iria ver se conseguia outro remédio. Conversam mais um pouco sobre assuntos não interessantes, e aí às 14h09 o senhor manda para ela o que faz. Então, assim, no dia 29 o senhor conversa com a sua irmã que teria dado o remédio no leite e que o remédio não tinha feito o efeito necessário, não, desejado pelo senhor. E agora o senhor, dia 26, quarta-feira, o senhor fala dessa situação. Posso responder? O senhor deu o remédio? Posso responder? Então, senhora promotora, essa conversa que eu tive com a minha irmã, me recordo sim, mas eu tenho certeza absoluta que essa conversa não foi no dia 29, tanto que nos autos do processo não consta essa conversa e a data específica. Se a senhora puder, por gentileza, a senhora vai olhar e ver que a senhora está equivocada. Essa conversa não aconteceu no dia 29. O investigador de polícia, eu acho que não tem não está nos autos. Pode olhar que a senhora não vai achar. Não, está confirmando. Sim, mas não foi nessa data, excelência. Essa conversa aconteceu. Essa conversa aconteceu. Mas não foi nessa conversa, não foi nessa data. O documento dos autos é dia 28. Próximo ao dia 10, como eu disse que ela tinha tomado o remédio, não tinha feito efeito. Eu falei isso para minha irmã. Eu falei isso para ela. Mas não foi dia 29. Eu tenho certeza absoluta. A senhora pode olhar que eu tenho certeza que a senhora está equivocada na pergunta da senhora. E com a informação que a senhora tem. Eu e a polícia e o delegado da defesa, né? Pode olhar nos autos, se a senhora achar na data. Tem aqui a data. Apresente. Não vai apresentar nada para o senhor aqui. Veja só, eu estou aqui para esclarecer. Não é O que nós que aconteceu, excelência, não foi a data dos fatos. É o que consta no relatório do HPP. Eu me lembro dessa pergunta, só para concluir com todo respeito, senhora doutora, eu me lembro dessa conversa. Essa conversa aconteceu de fato, mas não foi nessa data. Ponto. Há mais uma situação aqui. Essa sim do dia 10, o senhor tem um irmão Guilherme também? Sim. Tá? Que a gente não tem pressa. Tá bom. Guilherme, no dia 8 de abril, às 10h18, o senhor
envia mensagem, pedindo que dê tudo certo, afirmando que está com um pouco de medo, mas que tem um plano B. Na sequência, o senhor afirma que ela é problemática, mas que irá resolver de um jeito ou de outro. E às 15h43, o senhor ainda fala que não quer apelar para o plano B, mas que de todo jeito, no fim da semana, resolveria. Qual foi a data? Dia 8 de abril. Ah, tudo bem. Vou responder a senhora dessa situação, me recordo sim, como eu expliquei para o excelentíssimo juiz. O plano A seria ela tomar consciente e o plano B seria ela tomar inconsciente, sem que ela soubesse. Isso de fato aconteceu, mas não fez efeito naquela data. No dia 10, o senhor continua conversando com ele, e o senhor fala aqui, o senhor responde, tem um áudio que não dá para pegar, né? Depois que o senhor que isso é crime, que não vai matar uma criança, em seguida o senhor fala, não toquei mais no assunto, estou dando uma de bom moço e fazendo tudo nos conformes para ela não desconfiar. Mas esse é o acerto passo dela. O senhor despassou por bom moço? Qual foi a data? Dia 10? Dia 10. Depois desse dia. Então, se passar por bom moço, que eu quis dizer na situação, com que ela não desconfiasse do remédio sem consentimento. Que na verdade ela quis tomar de primeira instância e depois ela mudou de ideia. Então, para que ela não soubesse que eu estava dando medicamento sem a consciência dela, eu teria que, né? Tá, então deixa eu entender. Pelo senhor, então, no dia 29, quando ela encontra a dona Elaine, ela já sabe que ela não tem mais o filho, que vocês têm no dia 29? No dia 29. A gente não foi no hospital, para ter certeza, a gente não fez uma... Mas o senhor falou que viu uma... Sim, eu vi, e ela também, mas a gente não comprovou, a gente não foi no hospital e a gente não fez um teste. O senhor contou isso para algum familiar, para alguém, para a delegada, isso durante a investigação? Sim, tem no meu depoimento, se a senhora conferir. Não tem nada Tem. Sobre o feto, sobre uma possível, do dia 26, nada. Tem no meu segundo depoimento, senhora promotora. Que hora o senhor foi podar o jardim? Foi depois de umas 3 horas da tarde, mais ou menos, no sábado, no dia 29. O que o senhor fez com as ratas? 3 delas, eu abri 4. 3 delas se quebraram na poda da jardinagem, porque a coroa de Cristo, ela é mais ou menos, tem alguns galhos, que é a grossura desse haste que está aqui em cima. Então, não era material próprio, adequado para fazer aquela poda. Algumas delas se quebraram, 3. Restou só uma. Uma delas estava na minha casa quando eu terminei a poda, ela voltou para dentro da minha casa. Mas 3 se quebrou, porque não era faca própria para aquele serviço, era faca doméstica, era mais ou menos desse tamanho, as facas. O senhor esteve no mercado 3 vezes, certo? Com a Tainá no dia 29, Sim. No dia 1º, o senhor vai 2 vezes no mercado. Sim, 2 vezes. Amanhã o senhor vai fazer o quê lá? De manhã, eu fui comprar produtos para me fazer a higienização dos meus refrigeradores, dos queijos. Quantos produtos o senhor comprou? Eu comprei Veja, eu comprei desinfetante e água sanitária. Quantos galões de água sanitária, o senhor se lembra? Não me recordo, já tem um tempo já, mas eu não me recordo não. Mas eu acho que foi 5 garrafas. E isso foi de manhã? De manhã, no período da manhã, acho que aproximadamente umas 11 horas da manhã. Tá. Aí à tarde, a gente tem uma imagem do senhor também, tá nos áudios. Do senhor dispensando uns galões, possivelmente vazios. Sim. Que hora o senhor usou para limpar o seu negócio de queijo lá? No dia 1º que isso aconteceu. Foi nesse momento que eu voltei para minha casa que eu estava fazendo a higienização dos meus refrigeradores. Na parte depois do almoço e diante. E é comum o senhor voltar para o mercado para dispensar os galões? Não, foi por uma casa que estava no meu carro e eu joguei lá. Alguns doces que eu levei. Outros aonde? Outros aonde? O senhor lembra de ter levado todos? Não levei todos. Não, onde estavam os outros? Deixei no lixo da minha casa, que eu descartei, depois que eu peguei a perícia. Estava dentro do porta-malas do meu carro.
E por que estava dentro do porta-malas? Parte o senhor levou lá depois e parte ficou no porta-malas? Por quê? Vou te responder. No momento em questão, quando eu estava indo para a delegacia, para o DHPP, eu saí da minha residência e deixei meu carro no mecânico. Sim. Eu tirei o que tinha de lixo ali, tinha alguns papel higiênico, tinha lixo. Eu peguei o lixo que tinha ali e eu ia descartar, mas eu deixei no porta-malas do carro e quando eu cheguei na delegacia eu me lembrei desse lixo que eu deixei lá. Estava no porta-malas do meu carro. E me explica uma coisa, tem o senhor liga, manda uma mensagem de madrugada para esse mecânico que está com o carro, né, o senhor está a caminho do DHPP, o senhor deixa o carro mecânico, certo? Certo. Quando o senhor está no DHPP, diz essa pessoa, né, que recebe de madrugada, parece que de madrugada, não sei não certo aqui, eu acho que por volta das 2 da manhã, uma mensagem do senhor falando que tirasse esse galão, tirasse esse... Eu não entendi, o senhor na delegacia com uma mulher desaparecida, o senhor, por qual razão teve essa preocupação? Por ser lixo, ele está no meu carro. Eu estava folheando no WhatsApp, eu estava com o meu celular, desde as 3 horas da tarde, sentado sem fazer nada. Porque o mandado de prisão saiu 2 e poucas da manhã, mais ou menos. Eu não pude sair da delegacia, então eu fiquei sentado o tempo inteiro sem fazer nada. Quando eu lembrei do lixo, eu falei, cara, eu deixei o lixo no porta-malas do carro. Mandei mensagem para ele para ele tirar no momento oportuno. Qual era a cor da capa do seu celular? Dos dois? Do meu celular eram pretas e eu tinha um azul claro dentro do carro, com um imã, que quando eu dava para Qual era a dirigir. cor do seu celular que você apresentou para a delegacia? Os celulares eram vermelho, mas as capas eu tinha capa preta e azul claro. Mas qual foi apresentado na delegacia? Que eu fui apreendido com ela, as duas eram pretas e a azul estava dentro do carro. A azul estava dentro do carro. Foi apreendida, viu? Foi preso no meu carro. A partir do momento que eu fui para a delegacia, eu já não mais saí, sabe, professora? Aí eu posso responder essa pergunta. Sim, meus 2 celulares foram presos, meus 2 carros foram presos. Da questão lá de Mariporã, vamos voltar um pouquinho. Em Mariporã, conta aqui que o senhor ficou um tempão na cidade. O que o senhor ficou fazendo lá? Não tem então quanto que é um tempão para a senhora? Não. Não sou eu. Eu não fiquei muito tempo na cidade de Excelência. Eu não fiquei muito tempo na cidade. Eu cheguei, saí de casa meia-noite, cheguei, peguei o que eu tinha que pegar e voltei. Tudo bem. Tudo bem. Eu fui por algumas horas dentro do município, horário da primeira entrada. O senhor entrou às meia-noite e 51, passou pela rotatória, entrada no Parque Linear, horário subsequente, sentido Cândido da Rocha, às meia-noite e 54. Depois da 1h15, o senhor entra no Controle Leonor, perto do fórum, à 1h20, na alça de acesso da Fernão Dias, sentido pedágio. Aí só às 2h50 na rotatória interna, na entrada Parque Linear no Tabuão. Depois às 3h22 na outra alça de acesso. Para a senhora entender, para mim explicar para a senhora entender. Quando eu entrei na cidade de Mariporã, eu entrei por uma alça de acesso. Passei por baixo da Fernão Dias, entrei dentro da cidade e após passar a cidade, na saída da cidade, eu peguei o telefone, o computador, a primeira vez. Saí de lá e voltei. Eu não fiquei muito tempo lá. Quando eu voltei, às 2h e pouco da manhã, na rua, foi a segunda vez que eu voltei. Que era 2, 3 horas da manhã, não lembro o horário exato, porque já tem 2 anos isso, mas foi próximo desse horário, que eu voltei a segunda vez, peguei o celular e voltei para São Paulo. Então, no momento que eu entrei na cidade, passei a cidade, o fórum, e saí da alça de acesso da cidade, eu atravessei a cidade de Mariporã, peguei o que eu tinha que pegar e voltei. Então, não fiquei lá. Foi um momento muito rápido. Tá, são 2 endereços diferentes. Assim, você combinou em 2 lugares? Não. Eu encontrei no mesmo local. No mesmo local. Na frente de um posto de gasolina. Qual foi o endereço?
Eu não sei o endereço, era passando a cidade, saindo da alça de acesso da saída da cidade. A cidade não é muito grande. Tem 2 entradas, ela entra por uma e sai pela outra. E qual que é o nome do moço que o senhor falou? O nome dele, ele se apresentou como Júnior. Lá, que eu saiba, é próximo a uma boca de fumo, onde dependentes normalmente se encontram. Esse Júnior, ele disse que morava num condomínio ali próximo. Que ele não queria mais o computador, ele ia se desfazer do computador. Enfim. E aí o senhor volta pro computador? Voltei pro computador para São Paulo. E depois sai de novo? Voltei para buscar o celular. Ele não ofereceu o celular ali? Ofereceu. Ofereceu na hora que eu... Melhor. Só que eu levei o dinheiro apenas do computador, na hora. Eu voltei lá depois e pedi o celular novamente. Para Tainá. Também? Para ela utilizar nessa loja que ela estava trabalhando. Celular e computador? Sim. Ela não tinha o celular? O que ela tinha estava com a tela meio zoada, estava travando, enfim, não estava numa condição boa. Foi por isso que ela me pediu. Eu ajudava a Tainá, a senhora perguntou, todo mês, com quantias financeiras, porque eu era empresário, eu tinha uma condição de vida financeira, não para rasgar dinheiro, mas graças a Deus não me faltava nada e, consequentemente, quem estava próximo a mim usufruía disso. Essas facas, quanto que o senhor pagou por elas? Na verdade, eu não paguei, e eu vou te falar o porquê. O nome do rapaz que fez essas facas, o nome dele é Guilherme. Esse cara era meu cliente de queijo. Engraçado que meu defensor até falou para delegado, mas isso está em depoimento do Guilherme, do rapaz na loja? Não, no dizer do policial. Aí fica muito fácil. Bom, o senhor não pagou porque... Mas eu não paguei pelo motivo que eu conheci o cara. Ele era cliente meu. Ele usou essas palavras. Mateus, passa aqui e deixa o queijo meia cura depois para mim tá pago. Foi com essas palavras que ele falou. Eu não paguei por esse motivo. Eu não sei onde existe. Você ir em um estabelecimento, você não conhece a pessoa, sai sem pagar e fica normal. Isso não existe. Não tem lógica um negócio desse. Então, o recibo do computador você não tem nada, né? Não, porque eu paguei dinheiro vivo. Paguei dinheiro vivo. Tem algum contato do rapaz? Porque assim... Quem estava negociando era a Tainá. Eu não estava falando diretamente com ele. Encontrou com ele como? Eu encontrei com ele e ele falou que estaria onde ele disse que estaria, pelo celular da Tainá. Não entendi. Ele estava no mesmo lugar. Não teve um contato, ele não. Ele estava no mesmo lugar. Noia? Ele aparentava ser um cara usuário, mas não um noia, literalmente. Pareceu aqueles playboy usuário, que usava droga, mas que, sei lá, talvez poderia ser um produto de furto, um produto de roubo, talvez, não sei. Não, sou ex-militar, servi aeronáutica e, pra mim, é só mais um dia. Então, teve o porquê. Qual foi o valor? Que eu paguei no R$ 2.500. Do celular? 1.200. E não pegou nenhum recibo? Não. O senhor chegou a dar celular para Tainá? Sim, a partir do momento que cheguei na minha casa, na madrugada, no dia 1º. Sim, no computador, assim que eu cheguei, ela já testou, porque ela estava acordada. Na segunda vez ela estava dormindo. Aí eu não acordei ela, só avisei que cheguei e deu um beijo para dormir. No dia seguinte, ela ativou o celular e o computador. No dia 1º. Vocês ligaram o celular, testaram? Sim, eu testei ele na hora. Quando ela está com um celular ou 2 celulares? Não entendi. Quando ela pega um Uber, ela está com um celular ou 2? Quando ela saiu da minha casa, ela saiu consequentemente. Ela saiu com 2 celulares, com o dela e com o que eu comprei e dei para ela. O senhor já sabia o número desse celular? Não, porque não tinha chip, ela só ligou o celular e testou para ver se estava funcionando. Ela não tinha o chip cadastrado naquele celular ainda. No dia 1º, os senhores não pensaram de ir atrás do chip, para usar? Como assim? Para pôr o celular novo, você está falando? Isso aí seria a preocupação dela, o celular era dela. E no dia 1º era feriado, como que a gente ia fazer isso no dia 1º? Não, o shopping está aberto, né? Eu não iria no shopping. À noite eu teria marcado com outra pessoa. No mercado o senhor foi? Então, fui no mercado. Fui no mercado, sozinho. Sozinho, né? Sozinho.
Qual era o nome do seu advogado? O antigo? É. Dr. Wesley Da Bravos, onde ele era? Piracicaba, cidade de Natal. E o senhor é de Piracicaba? Sim. Por isso que conhece ele? Nasci e cresci lá e é amigo da minha família. Amigo da família. O senhor chegou a falar com a Caroline sobre o Pix do pagamento do advogado? Sim, R$5.000 que eu mandei para a Carolina. Na hora que eu estava dentro da O senhor delegacia. estava dentro da delegacia? Sim. Para ela? Mandei para ela com os seguintes dizeres. Falei, se eu precisar de um advogado, o Wesley vai vir e você passa esse dinheiro para ele. Porque por mais que a gente não tinha mais um relacionamento, a gente tinha uma boa amizade por conta da nossa filha. A Carolina disse aqui que o senhor coagiu ela, no juízo, ela falou que o senhor coagiu ela num abortamento passado, é verdade? A senhora que comenta sobre isso, eu falo assim, o que aconteceu com a Carolina foi o seguinte, a gente tinha se separado, a gente era casado, morava junto, tinha uma vida de casados. A gente se separou e a Carolina ela ficou depressiva por conta desse término e em questão, na época dos fatos, eu comecei a sair, comecei a viajar, comecei a sair, então eu não queria voltar para a nossa vida de casados, mas eu gostava muito dela ainda. E a gente acabou tendo alguns remembers, a gente acabou ficando depois do nosso término. E ela acabou engravidando. Ela engravidou sim. E quando a gente descobriu a gravidez, a gente sentou, conversou, ela tomou um remédio sim abortivo, mas não coagido. A gente sentou, conversou e ela tomou sim um remédio abortivo. E só, não foi coagida de maneira nenhuma. O senhor se dá conta de que a Tainá, o senhor começa a mandar mensagem para a Tainá que momento? Suspeitando que ela, o senhor, para ver se ela chegou em casa dele, o senhor manda mensagem? Mano, na hora que, a última vez que eu falei com a Tainá, na noite dos fatos, foi por volta de 8 e pouca da noite, e eu tinha mandado um Pix para ela, no valor de R$50, e a partir daí eu mandei sim mensagem, ela falou para mim, com essas palavras, quando eu chegar eu te aviso. Falei, tá bom. A hora que eu mandei essa mensagem para ela, eu estava com a minha filha e com a Carolina na casa da avó dela, tendo uma social, enfim. Minha filha não estava bem, eu fui lá ver como é que ela estava. Quando eu voltei para minha casa, a Tainá já não estava mais lá. E aí, a Aline, que eu disse que eu tinha um relacionamento amoroso, como eu falei, torno a repetir, eu e a Tainá, a gente não tinha um namoro, a gente tinha um relacionamento casual. A gente estava conversando para morar junto, a gente estava conversando de deixar as coisas um pouco mais certas. Eu gostava muito da Tainá, mas a gente não tinha sentado e conversado nada sobre um relacionamento mais sério. Então, tinha sim outro relacionamento. Essa outra pessoa foi dormir na minha casa e por esse motivo foi que eu não liguei, porque eu não teria estado com uma pessoa mandando mensagem para outra. E no dia 2 as pessoas procuram... Na hora do almoço. Foi a primeira ligação que eu recebi. Sim, porque eu não sabia, né? Então achei que estava normal. Só para lembrar, essa questão de o senhor ir lá em causa noite, o senhor fala comum? O senhor eu não entendi. Foi uma casa, senhor doutor. Como eu disse, foi uma coincidência. Como é que fala? Como é que eu posso te explicar? Não é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer. Foi uma coisa que eu fiz e já estava no carro e fiquei fora. Porque na hora que eu tinha terminado de jogar, eu joguei a canja dentro dos meus freezer de queijo. Porque eu não sei se a senhora conseguiu ver o álbum pericial na minha casa, mas eu tinha um monte de freezer daqueles de 2 portas que eu armazenava meus produtos de queijo lá dentro. Na hora que eu joguei a cândida lá dentro para deixar de molho, para sair o odor, porque fede muito, não sei se a senhora já pegou um estouro de queijo, fede muito. Eu deixei lá de molho e joguei o vasilhame dentro do meu carro. Estava com o do quintal, aí eu estava higienizando o freezer, higienizando o quintal, meu carro estava bem na porta. Eu joguei no carro. E aí, na hora que eu fui no mercado na segunda vez, estava lá, peguei e descartei. Foi isso que aconteceu. E nessa vez o senhor estava sozinho? Volto a repetir. Eu saí de casa,
Eu deixei a Tainá em casa, quando eu voltei, ela estava lá. E eu estava acordando assim, 2 celulares, mas eram os meus celulares. Matheus, alguma vez a Tainá falou para o senhor de sumir? Isso que eu vou falar agora, a senhora pode confirmar até no depoimento da senhora Elaine Criante. A Tainá ela já tomou remédio em uso excessivo. A Tainá ela sofreu de depressão naquela época do desaparecimento dela. Ela já foi parar no hospital por causa disso. Ela já tentou suicídio 2 vezes. E naquela época, da data dos fatos do desaparecimento da Tainá, estava acontecendo um turbilhão de coisas na nossa vida, no nosso relacionamento ali, por mais que era casual, não deixava de ser uma relação. Então, assim, a partir do momento que ela descobriu a gestação, decidiu fazer o aborto, depois não mais, aí o sangramento, pressão da família, porque ela queria ir para a minha casa ou para próximo da minha casa por causa da família. Ela não estava se dando bem com a família por minha causa, porque eles não aprovavam o nosso relacionamento. Então, assim, a gente chegou a procurar residências próximo da minha casa, para a gente morar junto. Depois a gente sentou, conversou, viu que talvez não ia dar certo. Eu falei para ela, eu não vou deixar de te ajudar. A gente pode alugar uma casa para você morar com seus filhos. E a gente continuou fazendo isso. E ela ia. Se não tivesse acontecido o que aconteceu, ela ia para próximo da minha residência. Então, eu sou um cara que não tem história de agressão. Eu nunca levantei a mão para minhas irmãs, para mulher nenhuma que eu me relacionei. E aí, do nada, eu sou um monstro. Então, se acontecer alguma coisa com a Tainá, eu sou mais interessado em saber do que a vida da Tainá. Até porque eu não sou o único prejudicado, porque eu vejo também os filhos da Tainá. Eu nasci e tive minha mãe até meus 10 anos. Eu sofri muito por causa da falta da minha mãe. Eu não tenho mais a minha mãe. Eu não daria o mesmo sentimento que eu tenho hoje, sofro, para umas crianças que eu amo, porque eu tinha convívio com as crianças da Tainá. Por que quando você estava preso lá, você não deixou a perícia entrar sem mandar? Vou falar sobre isso. Eu lembro desse dia. Sabe o que aconteceu? Você está mais preparado? Não estou preparado. Sabe o que acontece, senhora promotora? É indignação, porque eu estou sendo acusado de um crime que eu não cometi. Se eu tiver que pagar, que eu pague pelo que eu fiz. Eu estou sendo acusado de homicídio, ocultação de cadáver e aborto. Aborto eu fiz sim. Infelizmente, não me orgulho disso. Por que o senhor não deixou a polícia entrar na sua casa? Vou te responder. Sabe por que eu não deixei? Porque eles foram rudes comigo quando eu fui preso. Em momento nenhum eles foram colaborativos, em momento nenhum eles chegaram a conversar, não comigo, não. Teve pressão psicológica, teve pressão física. Eu não estava acompanhado de um advogado. Eu não estava acompanhado de um advogado. Eu fui coagido na delegacia. Só que é muito simples eles falar que isso não aconteceu, porque eu não estava acompanhado de um advogado. O IML é muito clichê. A gente chega lá e eles só falam assim, esse aí é o caso da Tainá. Assina aqui. O senhor apanhou na delegacia? Sim. Sim. De quê? Eu não sei o nome de ninguém, até porque não eram um nem dois. Eram vários. A todo momento, no dia que eu fui preso, até sair o mandato de prisão, a todo momento chegava 3, 4, 5 investigadores, daqui a pouco eram outros 5. E vinham perguntar, e vinham perguntar, e vinham perguntar, e vinham perguntar, e entrava e saía a gente toda hora. O senhor relatou isso no ML? Como? Se eu nem fui perguntado, nem fui questionado. Eu fui perguntado na audiência de custódia. Na audiência de custódia eu fui questionado. Mas eu falei isso para o meu advogado depois que ele chegou. Ele falou, Matheus, infelizmente não vai adiantar. O senhor para a juíza não falou? Não. Por medo. Eu já fui militar, senhora promotora. Eu sei que tem pessoas boas, mas também tem pessoas ruins. Tem policiais honestos, mas também tem policiais corruptos. Então, mas qual a questão da perícia não seria boa para o senhor? Seria. Só que na hora ali, eu relatei para o meu advogado o que estava acontecendo. Meu advogado que me orientou, o Wesley, na época, ele falou, Matheus, não deixa... Eu estava falando com ele pelo telefone. Ele não estava presente, mas eu estava falando com ele por telefone. Eu relatei para ele o que estava acontecendo. Sabe? O senhor estava sendo orientado por um advogado. Depois de muito tempo, que eu já estava dentro da delegacia. Porque, a princípio, eu fui lá como um colaborador, uma testemunha, e nada veio um suspeito.
no dia 1º, né, no dia 29, 30 e 1º de maio, que a Tainá sangrou na sua casa? No dia 1º? Não, no dia 20. Vamos pensar, ela foi no dia 29 à noite para casa. No dia 29, 30, no dia 1º ela sangrou? A partir do momento que a gente tinha saído da casa dela, como eu relatei para a senhora, ela disse para mim que não queria ir para o hospital. E ela falou para mim, Matheus, se eu voltar a sangrar, eu vou te avisar. E a gente vai para o hospital. Só que ela não falou para mim. Eu não sabia. Depois que ela foi embora, eu soube que ela teve sim sangramento, porque eu achei absorvente com um pouco de sangue dentro do meu banheiro. Vocês tiveram só isso que você achou de sangue? Na minha casa? Sim. Só isso. Só. E me diz uma coisa, vocês mantiveram relação sexual? Naquele final de semana? Não. Então, só para deixar claro, né, você está tendo aqui toda a chance de se defender. A única vez que você viu sangue foi esse absorvente que você pegou no lixo. A partir do momento que ela saiu da casa da mãe dela? Sim, no dia 29. Na sua casa. Sim. Eu não vi sangue em momento nenhum. Só o absorvente. Só o absorvente. Ela disse para mim que não estava sangrando. Ela falou que parou de sangrar. O senhor viu esse absorvente? Depois que ela foi embora. E esse o senhor já tinha descartado? Eu descartei na terça-feira, porque era dia de lixo, eu estava com a Aline na minha casa, e na hora a Aline estava dormindo, eu vi os absorventes, peguei, fechei e coloquei na rua, para que a Aline não visse. Sim. Obrigada. Doutor, doutor defensor. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Que dia que você foi preso? Foi a primeira vez que você já foi depois ou você já ficou preso? Eu fui depor na terça-feira, que dia primeiro foi feriado, na segunda-feira. Segunda, trabalhei normalmente. Eu fui para a delegacia na quarta-feira, no dia 3. Eu cheguei por volta de 2, 3 horas da tarde na delegacia. E depois disso você não saiu mais? Já não saí mais. Todo mundo, a doutora promotora perguntou se você, por que você não permitiu entrar na sua casa, você já justificou qual o motivo, mas você não voltou para casa, teoricamente, nesse período da sua negativa para frente, você não voltou para casa para limpar nada, para esconder nada? Do jeito que eu deixei minha casa, eles entraram e acharam tudo que já estava, do jeito que estava. O fato de você ter negado a ida lá na sua casa sendo mandado não prejudicou em nada? Não prejudicou em nada, porque a perícia foi feita e nada relevante, né, exorbitante, alguma não, isso aqui é suspeito. Se você tivesse liberado a polícia de lá ser mandada, ela ia encontrar... Da mesma forma, eles iriam encontrar o que encontraram. Nada. De quanto tempo você tem costume de lavar seus freezers? Eu lavava nos freezer toda terça e sábado, porque normalmente eram os dias que chegava minha mercadoria, meus queijos. Eu trabalhava com produtos de queijo já há muitos anos. Eu fazia a higienização deles toda terça ou sábado. E se não fosse nesse dia, seria um dia antes. Que material você usava para lavar esses freezers? Aquele produto Veja, alvejante, né, aquele azul, e Cândida, para tirar o cheiro do soro, que era um cheiro forte. Então era comum você comprar Cândida? Sim. No dia do última vez que você viu a Tainá, entre 8 horas da noite, 9 horas, 9h30 da noite, você estava onde? Eu saí da minha casa por volta de 10 para as 8, eu estava na casa da avó da minha ex-mulher, no caso a bisavó da minha filha. Estava tendo uma social lá, eu fui para lá e fiquei lá até umas 9 e pouco. Você ficou o tempo inteiro lá? No momento nenhum eu saí. Você estava com os seus 2 celulares lá? Estava com meus 2 celulares. Ligados. Que momento foi que a Tainá falou que estava saindo, pegando um Uber, pegando um aplicativo? Eu não posso dar com exatos horários, doutor, porque como eu não estava na minha casa, ela só comentou comigo. Ela me pediu o Pix? Ela me pediu o Pix por volta de umas 7 horas, que eu ainda estava na minha casa. Foi antes de eu sair. Ela falou, depois você pode enviar um Pix para mim, porque eu vou embora de carro por aplicativo. Eu falei, tá bom, eu mando sim para você.
E aí foi que eu saí da minha casa, 10 para as 8 mais ou menos, e aí, acho que se eu não me engano, foi 8 e alguma coisa, que eu mandei o Pix para ela. Ela estava lá na casa da minha ex-mulher. Tá, você lembra o valor? R$50. Foi colocado aí por algumas testemunhas de que supostamente você teria feito mal para sua irmã, alguma coisa com a sua irmã. Aconteceu algo? Então, eu está chorando? Eu não entendi muito bem essa situação, nunca conversei isso com a Tainá sobre a minha irmã estar sangrando, minha irmã ter sangramentos, eu nunca tive essa conversa com a Tainá. Minha irmã não estava tendo sangramentos, quem estava tendo sangramentos era apenas a Tainá, por causa dos remédios abortivos que ela teria ingerido, e a minha irmã, ela, de maneira nenhuma, estava sangrando. Eu nunca tive essa conversa com a Tainá, muito menos com a mãe dela. Quando eu conversei com a Tainá sobre a Kisa, eu falei sim, que a minha irmã era virgem, até o meu conhecimento, mas foi só isso. De tudo que eu ouvi a respeito da minha irmã, a Kisa foi a única coisa que saiu da minha boca conversando com a Tainá. Eu nunca conversei com a Tainá sobre sangramento nenhum. Não teve esse negócio de ir no hospital, de falar que ela chorava. Isso nunca aconteceu. Nunca. Não aconteceu isso aí. Te acusam, entre aspas, no processo, de você ser uma pessoa viciada em sexo, de você ser uma pessoa que não mantém um relacionamento firme com alguém. Isso é verdade? Não. Quando eu era casado com a mãe da minha filha, a Caroline, a gente teve um relacionamento muito sólido. Quando a gente se separou, ela ficou muito mal, sofreu com isso. A partir desse momento, eu sim tive uma vida de solteiro, até certos pontos, porque eu tive 2 relacionamentos depois dela, mas em questão de ser viciado em sexo, eu nunca nem ouvi isso aí de ninguém. Quando eu soube disso aí, eu achei muito genérico, muito esquisito, estranho, porque qual solução, sei lá, né? Dependente disso, se eu não tiver uma vida. Tá certo. Obrigado, Matheus. Agora, alguma pergunta para o convidado?
Excelência, depois das perguntas, eu tenho mais alguns minutos. Tudo bem. A Aline sabia da existência da Tainá? A Tainá não sabia da Aline, mas a Aline sabia da Tainá. A Tainá desconfiava da Aline, mas ela não tinha certeza. O senhor falou que mesmo dia que a Aline a Tainá saiu da sua casa, a Aline dormiu? Sim. Essa situação é o seguinte: como eu tinha relacionamento amoroso com as duas, eu passei o final de semana longe da Aline. Então eu teria que dar uma, entre aspas, satisfação para ela. E ela me perguntou o que eu fiz o final de semana inteiro, que eu não dei notícia, que eu não apareci, que eu não vi ela. Então naquela noite eu chamei ela para dormir comigo por causa disso, para passar a noite na minha casa. Depois que a Tainá foi embora, ela foi para lá. Consta aqui relatos, especialmente da testemunha Jairon, de que a Tainá apresentava, às vezes, marca de mordida no corpo, hematoma, né? Sim. O que era isso? Então, eu tenho um hábito com quem eu tenho uma afinidade. Até com a minha filha, já tive problema por causa disso, que eu fui chamado na reunião de pais e a professora falou que para que vocês entendam, quem fez essa pergunta, eu tive que me responder, me esclarecer com a professora da minha filha, porque ela mordeu uma menina na escola e a professora perguntou onde você aprendeu isso. Eu brinco assim com meu pai. Sim, mas então isso Então não era nada de maldade, não era nada de agressão, porque eu não tenho histórico disso. Era uma brincadeira que a gente tinha. Que a própria Tainá afirmou isso para os familiares. Tem uma das trocas de mensagens que o senhor teve com a Tainá antes do fato aqui, o senhor teria advertido ela para não bater a porta do carro. Sim, eu me recordo desse dia. A ameaça de quebrar a mão dela. Se eu tenho uma diferença com uma pessoa, ela faz algo que não me agrada, eu vou falar com ela por mensagem, por exemplo. Quando você chegar aqui, eu vou matar você, não é você ter feito isso. Então, não literalmente eu vá quebrar a mão dela. Foi uma advertência para que ela não fizesse mais aquilo, mas jamais eu quebraria a mão da Tainá. Jamais. Isso fora de cogitação, foi só uma forma de expressão na hora ali. Havia alguma dúvida em relação à paternidade? Sim, o senhor falou que porque a própria Tainá falou para mim que ela tinha dúvida entre eu e um outro rapaz que ela tinha se envolvido próximo do carnaval. E imagino que a partir dessa informação o senhor também teve dúvida, né? Também foi por esse motivo que eu quis de fato fazer o aborto. E aí ela concordou. De início, né? Você tinha quantos freezers na casa? Freezer? Eu tinha 1, 2, 3. Com a geladeira comum da casa, eram 4. Eu já tive mais, mas eu acabei vendendo. Tá, mas na época dos fatos o senhor tinha 4. Na época dos fatos eu tinha 4. Quando o senhor faz a limpeza, ou quando o senhor fazia a limpeza, fazia todos de compra? Todos, porque quando eu fazia o pedido, Excelência, eu fazia o pedido, eu tinha os freezers, era mais ou menos do tamanho dessa mesa do senhor, aqueles de 2 tampas horizontal. Então, a litragem de um freezer só era 545 litros. Então, normalmente eu fazia um pedido, por exemplo, vou citar um dos nomes dos meus fornecedores, Laticínios Lara. Eu fazia um pedido do Laticínios Lara, quando ele chegava, eu já enchia todos os meus refrigeradores. Aí, conforme a semana ia andando, eu esvaziava. Quando normalmente já estava sem produto nenhum lá dentro, eu tinha que fazer outra higienização para receber uma nova mercadoria. O senhor falou que então cada freezer tinha aproximadamente 550 litros? 545 litros, mais ou menos. E para limpar um freezer desse tamanho, quantos galões? Dependia do estado que estava. Naquela semana eu tinha trabalhado com aquele queijo gorgonzola e o queijo meia cura, que o líquido que sai dele é muito fedorento. Aí conforme o queijo tem que jogar um pouco mais por causa do mau cheiro.
porque senão acaba passando para os outros produtos. Então, ali para aquela situação específica, aí, por conta desse tipo de queijo, eu saberia dizer se a quantidade para fazer a limpeza de um freezer. Você falou que era 4, é isso? Não entendi. Do cerveja 2 eram 4. 4. E para fazer, sabe dizer? Mas... Normalmente, igual eu falei para o senhor, era conforme o mau cheiro. Se tivesse com um cheiro muito forte, eu jogava um pouco mais de produto. Aí deixava de molho lá um tempo, depois eu voltava com a buchinha. Tá. E por fim, o senhor tinha por hábito frequentar a festa familiar da ex-companheira, da ex-esposa? Então, como eu falei aquela hora, eu tenho uma boa amizade com minha ex-mulher. Como a gente tem uma filha juntos, a gente procura ter o melhor convívio possível. E a família dela, sim, tinha muito bom convívio comigo e sempre me chamava para festas, essas coisas. Mas a gente já não tinha mais nada, a gente acabou se separando e ela até sabia da Tainá. Então nunca se envolveu, mas sabia da Tainá. Algo mais? O senhor quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu só para terminar o que eu tenho acrescentar, não repetir. Só para acrescentar, essa situação, para que todos entendam, do meu relacionamento com a Tainá, como a gente tinha um relacionamento casual, como eu já repeti, a gente teve uma conversa para ver se a gente firmava isso um pouco mais sério, se a gente morava junto ou não. A gente chegou a procurar residência para a gente morar junto. Depois a gente chegou a um acordo. Falado. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Sim, vou acrescentar. E aí, assim, a gente decidiu não fazer isso a partir do momento que ela falou para mim naquela situação da filiação da gestação, que ela não tinha certeza. E assim, quando eu soube disso, eu falei para ela, olha, a gente não tem nada sentado, conversado, firmado com um relacionamento sólido, mas eu também não estou me relacionando só com você. E foi aí que ela decidiu que isso não daria certo, que seria melhor a gente ser amigo do que um casal. E foi aí que ela abriu o jogo, ela falou para mim, também não estou só com você, eu estou me envolvendo com outras pessoas. Ela citou o nome do Kleber, um ex dela, que ela estava se relacionando, um outro Matheus também, não conheço esse cara, não sei de onde é. Enfim, ela citou o nome de 3 pessoas. E foi por esse motivo que a gente não seguiu com a gestação, não foi morar junto, não tinha algo mais sólido. E sobre tudo que vocês já ouviram, senhoras e senhores, que estão todos ouvintes, eu errei sim. O arrependimento que mais bate forte em mim todos os dias no sistema carcerário é de naquela noite não ter levado a Tainá embora. Se eu tivesse levado a Tainá embora naquela noite, nem eu nem ninguém estaria aqui agora. Eu fiz sim um aborto, me arrependo, não é algo que eu me orgulho. Eu amo muito a minha filha Lorena, ela tem 7 anos, eu tenho todos os defeitos do mundo, mas eu sou um ótimo pai, isso relata da própria mãe. E eu posso ter 1000 defeitos, mas eu não sou assassino. Eu não matei a Tainá, fiz sim um aborto com ela, e se tiver que pagar, que eu pague pelo que eu fiz. Eu hoje fui 100% sincero com vocês aqui, falei até da intimidade minha da Tainá, expus a Aline, a Caroline, e assim, as minhas últimas palavras que eu tenho a dizer é isso: se eu tiver que pagar por algo aqui, eu tenho que pagar pelo que eu fiz, não pelo que eu não fiz. Nada mais. Obrigado a todos. 5 minutos de intervalo.